Ela é mestre em Ciências pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, doutoranda pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, especialista em Nutrição Parenteral e Enteral pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, especialista em Nutrição Esportiva pelo UniFMU, nutricionista supervisora do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Vocês, a Patrícia Zamberlan. Então, bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a W Nutrition, no nome do Daniel Pfefferbaum, do Fabiano, estar aqui nesse evento para tentar passar um pouquinho essa experiência prática aí que eu tenho de alguns poucos anos trabalhando com criança lá no Instituto da Criança. Eu procurei fazer uma aula não muito voltada para a especialidade clínica, porque eu sei que aqui tem gente de todos os segmentos, né? E a ideia é mostrar o que a gente atualmente faz para avaliar, né, o pré-escolar e o adolescente. Primeiro, a gente precisa retomar, lembrar o conceito de avaliação nutricional, que é, né, o processo que vai estabelecer o diagnóstico de um indivíduo com respeito às suas necessidades de macro e micronutrientes. Hoje, esse conceito se ampliou, então a avaliação nutricional ela tem várias finalidades, mas hoje a mais importante, eu diria, não é só classificar o indivíduo, mas identificar o indivíduo que tem um risco nutricional, seja para a subnutrição, ou seja para a hipernutrição, a questão dos excessos. Então, seria identificar o risco nutricional, estabelecer um prognóstico, isso na nossa prática clínica também é extremamente importante, direcionar o tipo de terapia nutricional, ou de dietoterapia, ou de planejamento alimentar que a gente vai dar para o nosso paciente, e monitorizar, porque não adianta instituir uma terapia, um plano alimentar, e você nunca mais ver o paciente, ver qual que foi o efeito da sua orientação. Então, um indivíduo que tem um estado nutricional distrófico para o excesso, ele também é um desnutrido. Mas para a criança, a gente precisa lembrar que esses efeitos costumam ser mais rápidos e graves, porque a criança está num processo de crescimento e desenvolvimento, e isso vai prejudicar não só o desenvolvimento físico, mas o intelectual dela, vai aumentar a incidência e a gravidade de doenças infecciosas. Então a gente sabe que a criança desnutrida, ela é mais propensa a infecções, e uma vez que ela infecta, ela desnutre, porque tem toda a dinâmica da anorexia, da alimentação ruim, e aí ela entra nesse ciclo que a gente chama, né, nutricional infeccioso. Ela infecta, ela desnutre, por ela estar desnutrida, ela vai infectando mais. E tudo isso vai levar a uma capacidade, uma redução da capacidade produtiva na vida adulta, né, que é até a questão hoje dos 1000 dias, que acho que o Dr. Rubens deve colocar um pouco a questão hoje da subnutrição, não só no aspecto físico, mas no desenvolvimento neurocognitivo. E isso, lá para frente, pode levar a uma população de adulto muito improdutiva. Mas o Brasil, ele hoje passa, assim como os países em desenvolvimento, por um processo que a gente chama de transição nutricional, onde ocorre uma diminuição da subnutrição, da questão do déficit, um aumento aí da hipernutrição, da obesidade. Quando a gente avaliou no colégio particular aí de elite de São Paulo, a gente foi a fazer uma avaliação nutricional em crianças. A gente pegou 140 crianças de 7 a 14 anos e a gente mostrou uma incidência aqui de 6,5% de crianças obesas e 25,5% de crianças com sobrepeso. E a gente viu que dentre dessas crianças, dentre os eutróficos, 9% a gente encontrou crianças hipertensas, mas no grupo de obesidade e sobrepeso a gente encontrou quase 15% de crianças hipertensas, mostrando que essa correlação obesidade, sobrepeso com as comorbidades realmente é real. Então a questão da obesidade, hoje a preocupação
também são com os processos mórbidos que vêm aí junto com a obesidade. O fato do indivíduo, como eu falava, ser obeso, sobrepeso, ou até mesmo às vezes normal do ponto de vista antropométrico, não quer dizer que ele não tenha deficiência nutricional. Até porque, como o Daniel falava agora há pouco, a questão da má alimentação. A gente tem uma população que está se alimentando muito mal, e isso reflete na questão dos déficits nutricionais. A anemia ainda é muito prevalente aqui no Brasil, e a gente vê, mesmo em São Paulo, nos centros mais avançados, aí a gente tem uma prevalência grande de anemia e de vitamina A também. Nesse estudo aqui realizado em Ribeirão Preto, 75% das crianças avaliadas tinham deficiência de vitamina A, o que é extremamente preocupante. E a gente vê na nossa prática clínica que muitas vezes a criança chega para a gente no hospital, no ambulatório, ou às vezes na clínica, nos ambulatórios de vocês, e não existe um dado de peso e estatura, que é um absurdo para quem atende criança. Pelo menos um dado de peso e estatura essa criança tem que ter. Então eu preciso saber tanto a parte da história clínica, os antecedentes pessoais são extremamente importantes, então saber se essa criança foi uma criança a termo, pré-termo, qual o peso que ela nasceu, como é que foi a introdução complementar dessa criança, se foi amamentada, se não foi. Tudo isso é muito importante a gente coletar isso na nossa história para poder já fazer o raciocínio sobre a condição clínica, condição nutricional, desculpa, dessa criança. O exame físico também é extremamente importante. Aquela aqui que a gente coloca é a tal da avaliação subjetiva, quando você olha para a criança e já tem aquela impressão, essa criança tá gordinha, tá pesadinha, tá baixinha. Então isso a gente tem que valorizar muito, porque o nosso olhar clínico é muito importante. Obviamente, estabelecer quais seriam as necessidades dessa criança para a gente introduzir uma alimentação adequada do ponto de vista de números. Avaliação laboratorial, se necessário, mas a gente normalmente cruzando exame físico, avaliação antropométrica, avaliação da alimentação aqui, e a gente consegue já muita coisa, mas se necessário a gente vai para avaliação laboratorial. Só lembrar para você, e aí aqui são alguns aspectos que a gente pode observar na criança, né? Então o aspecto geral, se ele é uma criança emagrecida, se ele tem um excesso de tecido adiposo, a questão das mucosas, se é uma criança pálida, a gente já pode pensar em alguma coisa na anemia, tem que ter essa característica, ser fácil de aplicar, porque não adianta você querer começar a colocar dados difíceis de coletar, porque aí o objetivo, que é triar rapidamente, você perde esse objetivo. Dos indivíduos mais novos, a metabólica basal é maior, isso vai reduzindo com o tempo, infelizmente. Então, aquela história de que a gente vai envelhecendo e a dificuldade de emagrecer é grande, é verdade, porque a metabólica basal diminui com a idade. O sexo, né, infelizmente para nós mulheres, os homens têm uma metabólica basal maior, até porque normalmente a composição corporal deles também é mais às custas de massa muscular. E condições fisiológicas e de doença. O basal é responsável por de 60% a 75% da nossa necessidade diária. Então, lembrar que se a gente conseguir ter um basal aí acelerado, a gente consegue manter a questão aí do peso, que é uma questão que a gente luta muito aí para, principalmente os adultos, né? O crescimento também entra no dispêndio energético total, ou seja, você tem que prever energia para a criança crescer e se desenvolver. Então, aqui só lembrar que o padrão ouro é a calorimetria indireta para mensurar o gasto energético, mas, obviamente, a gente não tem isso na prática clínica, então a gente lança a mão das equações
para calcular o gasto energético. A equação que a gente tem utilizado atualmente na nossa prática são as equações da DRI. Vocês veem que as equações são todas equações muito antigas e a gente estipulou trabalhar com as equações da DRI, aqui só para mostrar para vocês que são essas as equações que levam em conta, né, o peso, a estatura e o nível de atividade física. Com relação aos macro e micronutrientes, a gente ainda usa as recomendações das DRIs, lembrando que é importante pelo menos uma recomendação, né, ofertar pelo menos uma recomendação ao dia para as nossas crianças, então para vitaminas, oligoelementos. Eu diria que hoje um dos aspectos da alimentação, da avaliação nutricional, que é um dos mais importantes, sem dúvida, é a avaliação da alimentação. E uma coisa que a gente avalia é a questão da habilidade culinária do responsável e de quem prepara essa alimentação, porque isso é muito importante. A gente tem experiência em crianças, por exemplo, lá no Instituto, que precisam fazer dietas muito restritas, muito controladas, e se a mãe não tem essa disposição de variar, de procurar receitas, a monotonia é uma coisa que acaba levando o indivíduo a não comer ou a ir procurar uma alimentação em outro lugar que não, né, fora de casa é mais gostoso, né, porque minha mãe só faz isso, todo dia é isso, não aguento mais comer isso. Então a gente avalia também a disciplina e na criança sempre avaliar a administração, né, o uso excessivo de mamadeira, todo esse tipo de coisa. E o adolescente, obviamente, essa questão da turma, a gente se preocupa também hoje com o uso das bebidas alcoólicas, tudo isso entra na avaliação do adolescente. Então, aqui, quando a gente vai avaliar pré-escolares, né, escolares e adolescentes, a gente tem que lembrar, onde a gente vê que aqui, na faixa etária de 4 a 6 anos, só 43% das crianças avaliadas consumiam o que era recomendado ou acima disso. A gente tem aqui para fibras, muito baixo o consumo de fibras por essas crianças. E ao contrário, quando a gente fala no sódio, que é um nutriente extremamente prejudicial, a gente tem realmente uma elevação, quase 100% das crianças avaliadas consumiam o recomendado ou acima do recomendado para a faixa etária. Então, esse estudo mostra realmente as inadequações que a gente fala. A gente vai para a avaliação antropométrica, que é também extremamente importante, porque é ela que faz o diagnóstico nutricional, então ela que discrimina esse indivíduo é desnutrido, ele está eutrófico, ele está com sobrepeso, então é a antropometria. Lembrar que ela precisa de 2 componentes básicos, ou seja, a medida do indivíduo e o referencial, para você comparar. Hoje, ainda, as principais medidas antropométricas em pediatria são peso, a estatura ou comprimento, lembrando que o comprimento é o que a gente mede nas crianças deitadas, normalmente até os 3 anos de idade, 2, 3 anos de idade, e o perímetro cefálico, que precisa ser medido pelo menos até os 2 anos de idade. Com essas medidas, a gente faz os indicadores, os índices antropométricos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Hoje, a gente utiliza isso em score Z. Então, a gente utiliza peso para a idade, a estatura para a idade, o comprimento para a idade, o peso para a estatura e o índice de massa corpórea. Na verdade, eu assinalei esses 2 porque o índice de massa corpórea tem sido cada vez mais disseminado o uso, então ele é utilizado para o diagnóstico, mas a gente não pode esquecer da estatura para a idade, que é o que nos dá a questão do comprometimento crônico nutricional da criança, que a gente precisa lembrar que o indivíduo, a criança que não cresce quando ela deve crescer, depois ela não consegue recuperar a estatura, o comprimento. Então, isso é um indicador de uma desnutrição crônica. E aí, o score Z, só lembrar que aqui no M é o que seria o esperado, né, onde normalmente a população se encontra, e aqui os desvios padrão é quanto o indivíduo vai se afastando do esperado, né, da mediana e da população, tanto para menos quanto para mais.
para menos seria aqui na questão da subnutrição. A gente só precisa lembrar, como eu falava, da estatura. Porque a gente tem, por exemplo, na nossa prática clínica lá no hospital, crianças que são crônicas, desnutridos crônicos, mas quando a gente coloca ele no IMC, na proporcionalidade, ele cai aqui dentro de um diagnóstico de eutrófico. Então a gente tem que lembrar disso para não achar que a criança é eutrófica, muito bem obrigada, quando ela é um desnutrido crônico. Por isso que esse conjunto de avaliações é importante. Porque a gente sabe que o indivíduo obeso não é aquele que tem o IMC elevado do ponto de vista individual, é um indivíduo que tem uma porcentagem de gordura corporal elevada. Né? Porque a gente, quando vai para a academia, começar um plano de atividade física, o professor faz lá 500 mil dobras na gente, soma e te fala, você tem tantos por cento de gordura corporal. Em crianças, isso não é recomendado em crianças de baixa idade, porque essas equações levam em conta que o corpo são dois compartimentos, a massa gorda e a massa livre de gordura. E que a massa livre de gordura é constante. Na criança, a gente sabe que essa massa livre de gordura não é constante. Por quê? Porque a criança está mudando o compartimento hídrico, ela está mudando o compartimento ósseo, porque ela está crescendo. Então, para as crianças de baixa idade, a gente não recomenda a somatória de dobras. Mais um método aí para avaliação da composição corporal que pode ajudar a gente na avaliação nutricional da criança, que é a bioimpedância elétrica. A gente sabe que para avaliação da composição corporal hoje, o padrão ouro é a DEXA, só que a gente sabe que por inviabilidade prática, de custo, obviamente, ninguém consegue, vai o indivíduo no seu consultório, ou na sua clínica, ou no seu hospital, ter um aparelho de DEXA disponível para você fazer a avaliação de composição. Né? A DEXA é a que faz a densitometria óssea. Para avaliação da composição corporal é a bioimpedância elétrica, né? Que parte aí do pressuposto aí, que é uma avaliação onde percorre uma corrente elétrica pelo organismo do indivíduo. E aí os pressupostos são de que a massa gorda é uma má condutora de corrente elétrica, então quando você faz a avaliação do indivíduo e a resistência que esse indivíduo mostra é alta, isso te indicaria que esse indivíduo tem muita gordura corporal, porque a corrente não consegue percorrer de forma fácil. Por outro lado, os tecidos magros, né, os tecidos livres de gordura, são bons condutores da corrente elétrica. Então, quando a corrente elétrica passa, ela não encontra resistência, E o mais importante, lembrar que a bioimpedância ela não mensura massa gorda e massa livre de gordura. Ela estima também, porque o aparelho tem uma equaçãozinha, a gente precisa também conhecer qual é a equação que tem dentro desse aparelho. É por isso que, normalmente, os aparelhos não têm disponíveis equações para criança de baixa idade. Então, quanto maior a criança, eu diria que é mais fidedigna nos adolescentes do que nos pré-escolares, mas é um método que tá validado e que pode te ajudar na avaliação da composição corporal de crianças. Só precisa seguir o protocolo de tudo isso que a gente falou aqui de avaliação nutricional. A gente precisa lembrar que o crescimento é a principal característica da infância e a sua monitorização é uma importante ferramenta, não só para avaliação da condição nutricional, mas também para avaliação da saúde e do bem-estar dessa criança, avaliar para tentar prevenir desfechos indesejáveis aí no futuro. A avaliação do estado nutricional deve contemplar exame físico, antropometria, a história alimentar, determinações laboratoriais, quando necessárias, e a análise da composição corporal, cada vez mais. E que para o planejamento alimentar da criança e do adolescente, a gente tem que considerar esse diagnóstico nutricional, as recomendações de macro e micronutrientes, que normalmente variam em função da idade, do sexo, da condição fisiológica e do nível de atividade física dessa criança. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Patrícia, muito obrigado pela palestra, parabéns pela explicação. Eu queria saber se de uma forma bem simples, como que você implementaria essa avaliação numa escola? Imaginando no cenário que a gente sabe que
as escolas têm muitos alunos para poucos profissionais de nutrição. O que você diria assim que seria o principal para fazer de uma maneira rápida, simples e que tenha alguma efetividade nessa avaliação?